Viva e bem-vindos a mais um Dúvidas Públicas. Semana a semana, na Renascença, recebemos um convidado na área da economia, uma entrevista que pode também ouvir em podcast e em rr.pt. O nosso convidado de hoje nasceu em março de 73, no Porto, é filho de pais comunistas, mas acabou por crescer no seio de uma família abastada, com algumas posses, mas o destino estava traçado, também pelo ambiente que se vivia em casa. Por isso, quando se licenciou em Economia na Universidade do Porto, já sabia que ia entrar na política. Foi líder da FAP, a Federação Académica do Porto, onde de resto o conheci, e nessa altura enfrentava, por exemplo, Manuela Ferreira Leite, a então Ministra da Educação. Se dúvidas existiam, a vinda para Lisboa acabou com elas. Trabalhou primeiro no Ministério do Trabalho, depois no do Ensino Superior e não resistiu ao apelo de António Guterres, aderindo, por essa altura, ao PS. Tímido, reservado, focado nos detalhes, dizem que consegue ver para além da folha de Excel por ser centrado nas pessoas. Ao longo da sua vida política ocupou mais do que uma vez o lugar de secretário de Estado. Mais tarde, quando António José Seguro ocupou a liderança do PS, ele juntou-se a António Costa, na Câmara de Lisboa, acabou por assumir a presidência da autarquia quando António Costa saiu e perdeu depois as eleições, 6 anos depois, diga-se, para Carlos Moedas. Chamado ao governo, liderado por António Costa, assume a importante pasta das finanças, cargo que mantém até hoje. Adora comer, ganhou, diria eu, os chamados quilos de gabinete, talvez por falta de tempo para fazer mergulho, andar de bicicleta ou jogar ténis, atividades de que gosta, mas não sei se tem praticado. Fernando de Medina Maciel Almeida Correia, o Ministro das Finanças, é o convidado de hoje do Dúvidas Públicas. Esta entrevista será também conduzida pela jornalista Sandra Afonso. Obrigada, Arsénio Reis. Agradeço também ao Sr. Ministro a disponibilidade para estar aqui hoje connosco. Muito obrigado pelo convite. Depois de ter ultrapassado o excedente orçamental do seu antecessor, Mário Centeno, desce agora a dívida para menos de 100% do PIB. Portugal é o segundo país do euro que mais cresce, ficará certamente conhecido como Ministro das Contas Certas, mas o investimento público quase desapareceu, não fossem os cheques de Bruxelas, a administração pública está nas ruas em protesto e o setor privado soma caixas, praticamente deixamos de ter classe média. Valeu a pena? Bom, muito obrigado pelo convite, é um enorme gosto de estar aqui na Rádio Renascença, aliás regressar à Rádio Renascença, onde com outras funções aqui estive durante bastante tempo. Eu creio que a introdução que fez espelha bem a diferença que por vezes existe entre o que é a realidade, dos factos, dos dados, dos números, daquilo que é a realidade do país e aquilo que, sendo também realidades do país, não tem a mesma centralidade e a mesma importância. A verdade é que hoje o país é o país que está no topo do crescimento da União Europeia. Acabamos de bater máximos históricos em matéria de emprego. Temos crescimentos salariais, quer no ano passado, quer já este ano, que estão a ir permitindo a recuperação do poder de compra, nomeadamente que se perdeu no ano de 2022, no primeiro ano de inflação. O investimento público tem vindo a crescer do ponto de vista da sua execução. Os orçamentos dos principais serviços públicos também, não quer dizer que isto resolva todos os problemas, e por isso este é um dado, as contas públicas estamos a caminhar para melhorar muito a nossa sustentabilidade financeira em matéria de déficit e sobretudo em matéria de dívida pública, que soubemos hoje que terá tido um resultado que nos permite recuperar quase 15 anos atrás, 14 anos atrás mais precisamente. Baixamos dos 100% em termos de rácio de dívida, baixamos o valor da dívida nominal, isto é o valor absoluto que o país deve, diminuiu muito. E nós já lá iremos também falar Lá iremos, mais de dívida. E por isso isto é uma realidade objetiva do país. Não significa isto, ninguém poderia dizer, porque é irrealismo, que todos os problemas estão resolvidos. Não significa. Há muito caminho a fazer em múltiplas áreas. Muitos, aliás, não decorrem fundamentalmente de mais recursos financeiros. Eu dou o exemplo do Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde teve um aumento de verbas disponíveis de cerca de 72%
entre 2015 e agora. Tem um desafio enorme relativamente à sua organização, à sua gestão, da importância de reformas que estão a ser feitas nos cuidados de saúde primários com as USFs, com os centros de responsabilidade integrada nas urgências. Não significa isto que o tema central seja o tema orçamental. Só para eu também perceber e para quem nos ouve perceber, apesar desse crescimento do investimento público, penso que em relação a 2022 é claro, ele não foi executado tudo o que estava previsto no orçamento. Sim, temos essa dupla faceta, que é o orçamento público executado, aquilo que é efetivamente investido no país, sobe. E tem vindo a subir desde... Nós hoje estamos com valores, começam a ser superiores aos valores de 2011. E isso é inequívoco e sobe, quer o investimento de fundos comunitários, propriamente, mas sobe também aquele dinheiro que vem diretamente do Orçamento de Estado, que é o Orçamento de Estado Nacional. Isso vai continuar a subir nos próximos anos. Outra coisa é essa realidade que é, mas executa-se tudo o que está orçamentado? Não se executa. Por várias razões, porque às vezes não há sequer capacidade para fazer projetos, porque às vezes há problemas na execução dos próprios projetos quando eles chegam ao terreno. Não porque houve uma decisão política de não executar. Não, neste momento não. Eu, desde que assumi funções, sempre dei uma grande prioridade a acelerarmos o investimento público. E mesmo quando apresentei o orçamento para 2024, considerei que era muito importante acelerar o investimento público, porque vendo as dificuldades de crescimento da Europa, nós precisávamos de encontrar aqui alguma força de compensação do que poderia ser uma redução das exportações, porque, no fundo, os nossos clientes, os países, nossos clientes, comprariam menos durante o ano de 24. E por isso é que fizemos uma forte redução de impostos, aumento das transferências para as famílias, mas também aumento do investimento público, para que nós pudéssemos ter aqui capacidade de geração de emprego e de rendimentos. Mas e por isso não há uma opção do Ministério das Finanças, para responder diretamente à questão. Há vários problemas na execução do investimento público, não só aqui, mas como também nos outros países. Não resulta nenhuma delas de qualquer opção política do Ministério das Finanças em retrair o investimento. Pelo contrário, nós queremos é que ele se acelere. Houve problemas até com a inflação, sabemos, nos últimos anos, na execução do investimento. Foi preciso criar novos instrumentos. Mas também grande parte deste investimento não se deve ao PRR e a programas comunitários, portanto são fundos de Bruxelas. Eu diferenciei esses dois. O que está a crescer são os fundos comunitários e o que está a crescer são os fundos nacionais vindos do Orçamento de Estado. Mas, sobretudo, fundos comunitários. Nós temos uma parte grande do nosso investimento que é financiado por fundos comunitários e temos uma parte também muito importante que é financiada com verbas nacionais. Têm crescido as duas. A nacional tem crescido de forma muito consistente e por isso tem ocupado mais espaço dentro do que é o Orçamento de Estado. Voltamos à dívida pública, previa fechar 2023 com a dívida pública nos 103% do PIB, consegue 98,7%. O que lhe pergunto é se já corrigiu as previsões para 2024. Elas terão que ser corrigidas, naturalmente terão que ser adaptadas, falo-emos agora na apresentação, na elaboração do programa de estabilidade que o país está obrigado a apresentar. Mas já tem um número? Não, ainda não tenho, não fizemos essa projeção, mas obviamente que ela, quer dizer, quando se consegue um melhor resultado num ano, é uma melhor base para os anos que seguem. Isso é inequívoco e por isso o país poderá prosseguir e deverá, na minha opinião, prosseguir esta trajetória sustentada de redução da dívida pública ao longo dos próximos anos. Tem condições para isso? O país tem condições para isso e aliás, é, na minha opinião, muito importante que o faça, porque nós conseguimos, com este processo de redução da dívida pública dos últimos anos, conseguimos várias coisas muito importantes. Por um lado, conseguimos sair do topo da lista dos países mais endividados. Isto é, hoje Portugal não está na lista dos países mais endividados da Europa. E isso é da maior importância, porque a nossa credibilidade internacional que nós ganhamos com a política financeira que temos seguido tem-nos permitido hoje pagarmos significativamente menos juros do que pagávamos há uns anos atrás e estarmos a pagar menos do que vários países que há uns anos atrás estavam numa situação melhor que a nossa. Para dar uma ideia, se há,
há uma década, alguém viesse aqui, um antecessor meu, dizer que iria pagar juros abaixo da Espanha, não era uma afirmação propriamente muito credível. Portugal não tinha a força da Espanha, o tamanho da economia da Espanha. Hoje, Portugal paga juros abaixo da Espanha. Nós hoje reduzimos muito a diferencial de juros relativamente à Alemanha. E por isso nós hoje temos uma credibilidade financeira que tem reflexo nas contas do Estado, naquilo que o Estado tem disponível. Por exemplo, só esta mudança da dívida, só esta redução da dívida que nós fizemos neste último ano, vai permitir ao longo dos próximos 10 anos poupar 3.300 milhões de euros. Eu sei que este é um número que diz pouco às pessoas, porque é um número demasiado denso, mas para tentar encontrar um equivalente, nós estamos a falar de qualquer coisa como quase o dobro do que todas as instituições de ensino superior recebem num ano. Quer dizer, nós estamos a falar de uma poupança dessa dimensão. Nós estamos a falar de uma poupança que chega quase a metade do que é o orçamento do Ministério da Educação. Estamos a falar de uma poupança muito significativa do ponto de vista de juros que a questão é saber pode se ser ela utilizada. Em si é uma anormalidade, e era isso que eu lhe perguntava, ou seja, terá sido, se não a maior, uma das maiores descidas da dívida pública. A maior descida. Da vida democrática, diria eu, não é? É. E, portanto, isso é uma anormalidade ou há condições de facto para continuarmos a fazer este caminho? Há condições. A descida é efetiva. Vamos ver, uma descida desta dimensão, uma descida rara. Nós tivemos a maior descida dos 50 anos de democracia portuguesa e até se fôssemos para trás na história, esta diminuição não encontra grande paralelo ou proximidade no passado. Em termos concretos, anteciparam num ano a meta para 2023. Acha que consegue chegar a 96% acha que é possível chegar a 96% este ano? Ou seja, voltar a antecipar a meta um ano? Eu não queria estar a dar aqui nenhum número que não tivesse feito numa base rigorosa, mas entre 98,7% e 96%, se nada de extraordinário acontecer, de anómalo na economia, é um valor que Portugal atingirá com relativa facilidade no final deste ano. Por isso eu diria que o valor expectável é um valor inferior a esse no final do ano de 2024. Se nada, como digo, estamos quase a arrancar fevereiro. Há uma enorme instabilidade na Europa e uma enorme instabilidade no mundo, mas significa que este resultado vai permitir daqui partir para a frente para continuar a reduzir a dívida pública. É evidente que a redução da dívida nos próximos anos não irá ocorrer ao mesmo ritmo que ocorreu até agora, porque a redução da dívida resulta também muito do crescimento da economia, resultou também muito da ajuda que a inflação deu e resultou da opção política do governo de ter, no fundo, poupanças orçamentais que permitiram ir reduzindo a dívida. Numa situação de inflação mais baixa, só isso, por exemplo, diminuirá o ritmo de descida da dívida. Pronto. Sim, justamente gostávamos que falasse um pouco sobre a operação especial que decorreu no final do ano. Esta descida da dívida era possível sem essa operação especial que foi lançada na reta final de 2023? Eu não gosto dessa expressão, isso é uma expressão utilizada por um órgão de comunicação social da concorrência, não é? Não é propriamente uma... Como é que lhe chama, então? Não é propriamente uma expressão feliz por uma razão, porque a operação que foi realizada é uma operação que eu rotularia de relativamente banal, é mesmo o negócio, é o trabalho principal que o Instituto de Gestão do Crédito Público tem para fazer, que é, no fundo, ver, mediante os recursos que tem disponíveis, acelerar o pagamento das nossas dívidas. Quer dizer, no fundo, é aquilo que uma família normal faz quando se confronta num determinado momento e dizer, bom, mas as coisas correram melhor do ponto de vista financeiro. Mas um bocadinho mais do que pagar dívidas. Não, foi só pagar dívidas. O que nós fizemos foi só isso, foi reduzir a dívida pública, é só mesmo isso, é reduzir a dívida. Por isso, como é que ela se faz na prática? Ou se pagam dívidas, por exemplo, a fornecedores do Estado, o que nós fizemos relativamente ao setor da saúde, onde pagamos uma verba de cerca de 1.200 milhões de euros especificamente relativamente ao setor da saúde,
ou chegamos junto de uma empresa pública e asseguramos-lhes os meios para pagarem empréstimos que essas empresas tenham junto do mercado, da banca, que pagam juros mais altos do que é necessário que paguem, podem deixar de pagar esses juros, ou então o próprio Estado dirige-se às pessoas que têm títulos da dívida pública, isto é, que são credores do Estado, e no fundo dizemos, nós queremos comprar já esses títulos da dívida, não queremos que fique para daqui a uns anos, que vocês venham cobrar ao Estado daqui a uns anos, nós resolvemos isso já e pagamos isso já. A Sandra já voltará à dívida, mas antes da dívida é preciso. E por isso, para dizer só o seguinte, só para dizer o seguinte, isto nada tem de especial, isto é mesmo um dia normal de trabalho. Não, o que tem de especial é o que está antes disso, ou seja, é ter a receita para fazer isso. E qual foi, digamos, não lhe vou chamar milagre, apesar de parecer à primeira vista para quem está fora, mas a minha questão é, como é que isso foi possível? Foi o mercado de trabalho o grande motor? O que é que aconteceu, digamos, na economia portuguesa que permita ter a receita para... Sim, essa é a questão de fundo, não é? O que é que explica a diferença face à projeção inicial que nós tínhamos, face àquilo que nós depois conseguimos, não é? E a razão fundamental está na nossa economia, que cresceu com mais força do que estávamos à espera. Vários riscos que nós tínhamos identificados sobre a economia portuguesa não se concretizaram. E de tudo longe, o fator talvez mais importante que hoje tem estado na base dos bons resultados da economia portuguesa é o emprego. É o emprego. Nós temos uma quantidade de pessoas hoje empregadas que não tem qualquer precedente histórico. Estamos em históricos que a economia portuguesa alguma vez teve. O nível das progressões salariais e dos aumentos salariais em 2023 foi muito expressivo, por isso, em média, as remunerações declaradas à Segurança Social cresceram cerca de 8%. Volto a sublinhar, não permitiu a recuperação integral do poder de compra perdido em 2022, mas já está a permitir caminhar nesse sentido. Mas quando nós temos remunerações a crescer a 8%, quando nós temos o fruto do aumento do emprego a meter mais 4 pontos nas contribuições da Segurança Social, uma parte depois disso reverte para efeitos de impostos direto do Estado, outra parte reverte por efeitos de impostos indiretos, por via do IVA, e a própria existência do emprego gera mais atividade económica, que ela própria é motor de nova atividade económica. E essa foi a grande surpresa, essa foi a grande, não direi de surpresa, mas foi a grande diferença que permitiu que nós chegássemos ao final do ano de 2023 com uma política, obviamente do ponto de vista orçamental, sempre muito cuidadosa e muito cautelosa, e que permitiu que nós tivéssemos os maiores pacotes de apoio anti-inflação, que tivéssemos o investimento a crescer, que tivéssemos mais verbas no SNS e que mesmo assim tivéssemos tido os recursos para podermos diminuir a dívida da forma que diminuímos. Só queria tentar esclarecer uma coisa pequenina consigo, que é nesse movimento de crescimento do mercado de trabalho, ou seja, caminho quase do pleno emprego daqui a pouco, não quero falar disso, mas enfim, de facto, é uma situação próxima. O peso do turismo no todo acentuou-se, agravou-se, aumentou? Não, o agravou-se aqui é capaz de ser descabido. Não podemos dizer isso, porque o que nós tivemos foi um crescimento muito transversal nos vários setores da economia portuguesa. A economia portuguesa no período pós-pandemia, a nível europeu, foi sem dúvida das que melhor recuperou. Isso é uma evidência hoje do ponto de vista dos números. Nós vemos em 2023 Portugal foi a segunda economia da zona euro que mais cresceu, só a seguir a Espanha, mas por muito pouco, nós 2,3%, a Espanha 2,5%, mas a Espanha ainda não recuperou, ou estará agora a recuperar os níveis pré-pandemia. Nós já estamos muito acima daquilo que tínhamos na pandemia, porque nós durante estes últimos anos crescemos sempre bastante acima. E o crescimento não foi focalizado num setor. O turismo é um setor de grande importância, tem uma enorme importância na criação de emprego, nos rendimentos, na estabilização da base económica do nosso país. Sempre atribui uma grande importância ao setor do turismo, mas este movimento foi um movimento muito mais largo, porque se repararem, se formos de norte a sul do país, são muito mais as áreas e os setores que hoje
continuam a afirmar que têm falta de trabalhadores em várias áreas do que aqueles que dizem nós hoje já estamos numa posição diferente. E isso foi algo que nós vimos durante o ano 2023, vimos em setores como a metalurgia, vimos em setores de base industrial, vimos em serviços qualificados. Isto teve uma explicação, quer dizer, na forma como vejo, teve muito que este contexto internacional de incerteza e de dificuldade, quer no pós-pandemia com a China, com as dificuldades de produção ao nível da China, quer depois com a guerra da Ucrânia, houve uma procura das grandes multinacionais por ter a produção muito menos espalhada pelo mundo e muito menos colocada em zonas sensíveis onde havia problemas. E por isso houve o regresso de muita produção industrial à Europa. E nesse momento, os empresários portugueses e as empresas portuguesas disseram presente e estavam lá. Estavam presentes, estavam prontos e agarraram essas oportunidades. Aproveitando que fala das remunerações e do emprego, e já falou que as remunerações crescem a 8%. Cresceram em 2023. Em 2023. A verdade é que, por exemplo, uma consultora, a WTW, disse recentemente que os orçamentos das empresas privadas para aumentos salariais este ano não vão além de 4% e já ficam abaixo de 2023. E muitas pessoas queixam-se de facto de perda de poder de compra. Estamos a falar do privado. Como é que acompanha estes dados? A evolução do poder de compra durante estes períodos de inflação muito alta foi obviamente muito difícil. Houve perda objetiva de poder de compra, em particular no ano de 22. Porquê? Porque os aumentos estavam feitos, quer no setor privado, quer no Estado, quando a inflação começou a subir muito, nomeadamente a partir do verão, e depois se tornou algo que foi muito permanente. 2023 foi um ano diferente do ponto de vista dos rendimentos, por isso os rendimentos já começaram a adequar-se bastante mais. E agora essa correção vai ser uma correção que vai acontecendo mais gradualmente ao longo dos próximos anos. Eu recordo que nós assinamos com as confederações patronais e com o GT um acordo de rendimentos que permitia precisamente resolver na íntegra a recuperação do poder de compra nas alturas que a inflação fosse mais baixa, como vai ser o caso de 24 e 25. Segundo estes dados, os aumentos ficarão abaixo dos 5%. São dados, eu não consigo reproduzir a fiabilidade. Estamos em fevereiro, as empresas é que... Ainda não sabemos como é que vão ficar. Eu ainda não vi os dados, ainda não fiz uma análise detalhada dos dados das declarações de remunerações relativamente ao mês de janeiro. Isso é que interessa, não é? No fundo, o que é que na prática as empresas estão a pagar e o que é que efetivamente se está a passar no mercado. E veremos, o acordo define uma base na casa dos 5,1%, o que significa que uma inflação bastante mais baixa, significa uma recuperação de poder de compra, que, na nossa opinião, do ponto de vista do Estado, foi isso que fizemos, foi um aumento da massa salarial de 5,1%, com um aumento bastante mais significativo nos trabalhadores de baixos rendimentos e com um aumento mínimo de 3% para os trabalhadores, neste caso aplicando aos de mais altos rendimentos. E acredita que este ano não haverá perda de poder de compra este ano, 2024? Se aplicado o acordo de rendimentos, não haverá. Haverá ganhos reais de poder de compra. Relativamente ao setor do Estado, posso afirmar isso, porque nós estamos a aplicar o acordo que assinamos com os sindicatos. E no privado, acha que será aplicado? Eu tenho a ideia que sim, não tenho nada que me leve a crer o contrário, porque eu acho que há uma lição que as empresas tomaram muito como sua depois da pandemia, é que é muito importante preservar os seus quadros. Quer dizer, é muito difícil uma empresa que procede a despedimentos depois, perante um pico de procura, ter capacidade para responder. Isso foi um processo que houve uma aprendizagem durante a pandemia e por isso hoje nota-se do ponto de vista das empresas um grande esforço em tentar reter
o talento que têm, os trabalhadores que têm. E, no fundo, fazer muito das tripas coração dos momentos de maior dificuldade também aguentar isso. Não direi que a política salarial não vai ser a mesma em todos os setores, em todas as empresas, não é possível dizer isso, mas se perguntar no geral, se conto que as remunerações andem em volta daquilo que foi acordado no acordo, creio que sim, com vários setores a superarem esses valores largamente. Até porque está habituado a falar em rádio e sabe que o tempo corre sempre contra nós e, portanto, gostava de ir avançando. Uma das últimas medidas que apresentou, ficou aliás conhecida como Fundo Medina, não parece não colher o apoio nem da direita, nem do atual líder do PS, Pedro Nuno Santos. Não teve ocasião de explicar ao atual líder a bondade da sua iniciativa? Vejamos, nós não temos que concordar em tudo, não é? Eu não disse isso. Eu só perguntei se tinha conseguido explicar-lhe a bondade daquilo que está a propor. Sim, nós conversamos sobre os vários assuntos. Há algo que é, aliás, que temos concordância sobre isto que vou dizer, que é o seguinte. Há um facto que me parece que tem que ser evidente para quem vier a ocupar funções de governação nas próximas eleições, ou no que assegurar depois uma governação estável, que é a seguinte, é que a partir de 2026, o PRR termina em meados de 2026, não há nenhuma garantia sobre a sua extensão, e algo que eu posso relatar do que é o meu contacto e que são estes anos de trabalho a nível europeu, é que há uma enorme resistência dos chamados frugais a criar um instrumento permanente de investimento a nível europeu, que no fundo torne permanente o PRR. Ora, isto coloca a todos os países um desafio económico da maior importância. No dia que o PRR desapareça, o país tem duas hipóteses, ou três hipóteses, por assim dizer. Ou deixa a sua economia cair muito. Estamos a falar, grosso modo, de perder... Estamos a falar de grosso 3, 4 mil milhões de euros por ano. 3, 4 mil milhões de euros por ano. De euros de execução por ano. Peço desculpa que eu interrompi-lhe. Estamos a falar algo dessa natureza, dessa escala. Volto a interromper, quando falo em deixar a economia cair muito, há a possibilidade de uma recessão? Não, ou seja, eu não estou a dizer, eu estou a pôr as hipóteses teóricas de em 2027, Cenários. estamos a falar de cenário hipotético de 2027. Não há renovação do PRR, a Europa não decide por tornar um instrumento permanente. Como não está na decisão de Portugal, o que nós temos que fazer é prevenir-nos, não é? É tentarmos protegermos de cenários difíceis para o país. Admitamos o pior cenário. A Europa decide que não renova o PRR. Isto vai significar para os países, para Portugal, uma quebra dos recursos disponíveis para investir na casa daquela que eu acabei por referir. E por isso, quais são as hipóteses que um governante tem perante este cenário? Não faz nada. Pronto, se não fizer nada, vai ter um impacto muito grande do ponto de vista da economia, de alguns pontos do PIB, terá certamente um impacto grande no emprego e a economia portuguesa passará um momento difícil. Este é o cenário de não fazer nada. Segundo cenário é, ao longo dos anos, arranja fontes de financiamento que, daqui até lá, que o Estado consegue ir criando para, chegado a 2027, as poder utilizar. Chegamos aí ao Fundo de Medina. Foi essa a proposta que fiz, sendo alvo da discussão de quais seriam as fontes. Houve divergência quanto ao superávit, mas, por exemplo, há outras fontes de financiamento sobre as quais não há divergência. Quer dizer, por exemplo, Portugal vai ter uma receita extra com o fim das concessões rodoviárias. Quando tiver que renová-las novas, isso será a diminuição de um custo muito importante para o Estado e, certamente, isso deve ser utilizado também para reforço do investimento público. Há um terceiro cenário, que é o cenário de fazer aumentar a dívida pública. Não precisa de aumentar muito, pode aumentar 1,5 ponto. Isso só será possível, por exemplo, precisamente porque nós estamos a reduzi-la neste momento. Porque se estivéssemos numa situação de um país que estivéssemos, como quando... à saída da pandemia, que tínhamos uma dívida superior a 130% do produto,
ou mesmo quando eu assumi funções acima dos 120% do produto, ou mesmo com a projeção que tínhamos dos 107 originais. Se nós não tivéssemos, agora como estamos abaixo dos 100, e a diminuir, como há pouco me perguntou, e muito bem, como é que vai acontecer em 24 e em 25, e há perspectivas para que ela continue a diminuir, isto é, se nós não reduzirmos agora a dívida nestes tempos, vamos chegar a 27, a margem para deixar a dívida aumentar um pouco para financiar investimento é muito menor. E por isso são estas as opções que se põem. Eu alerto, o meu ponto fundamental não é tanto não é tanto com a forma exata de financiamento do fundo, se é financiado com o excedente, se não é financiado com o excedente. O meu alerta de fundo, que mantenho, porque me parece evidente, é nós temos que nos preparar para o futuro, e o futuro está mesmo aqui à porta, e quem governa, a principal função do governante é ter a lucidez e ter a capacidade de prever as pedras no caminho e poder removê-las, e esta é uma delas. À porta temos também neste momento os agricultores que estão a marcar a atualidade, sobretudo nas zonas de fronteira. Já garantiu à Ministra da Agricultura que há verbas disponíveis para responder às exigências dos homens da terra? Já ontem mesmo a minha colega, a Ministra da Agricultura, comigo, fizemos uma conferência de imprensa no Ministério da Agricultura, onde a minha colega teve a oportunidade de apresentar as medidas. Medidas muito importantes, quer as específicas relativamente à compensação dos rendimentos na situação de seca, com a criação, com apoios a fundo perdido, que abrangerão todas as zonas do país onde esses efeitos da seca se venham a colocar, mas que terão já uma primeira área direcionada, que é o Algarve, onde a situação se faz sentir de forma mais direta. A criação de linha de crédito a taxa de juros zero para que os agricultores se possam financiar, no entretanto, até os apoios a fundo perdido poderem chegar poderem estar-lhes disponíveis. E depois um segundo conjunto de medidas de apoio ao rendimento, onde a primeira é precisamente a correção ao que é muito reivindicado pelos agricultores, mas que foi já acordado com as confederações do setor ainda ontem, e que o Governo anunciou ainda ontem, que é, no fundo, a correção daquilo que tinha sido um erro, infeliz, como a minha colega referiu, de um organismo do Estado, em que ficou assegurado a partir de ontem que haverá compensação dos 35% adicionais aos trabalhadores, aos agricultores que fizeram a solicitação do apoio. Mas isso já foi anunciado e não travou os protestos. Sim, mas vamos lá ver, nem tinha o que foi importante foi este programa de apoios que foi negociado com as principais confederações de agricultores, que aliás reagiram de forma positiva e elogiosa relativamente àquilo que foi decidido e até à rapidez com que o Governo agiu desta maneira. Pronto, agora é preciso que essa informação chegue, que essa informação passe e, naturalmente, haverá sempre... Acho que é sim uma outra medida importante que também é muito reivindicada pelos agricultores, que é a diminuição do preço do gasóleo agrícola, que vai diminuir, nós vamos diminuir a tributação para o mínimo da diretiva, e por isso vamos reduzir cerca de 55% a tributação sobre o gasóleo agrícola, e por isso creio que temos um bom conjunto de soluções que respondem diretamente aos problemas fundamentais que foram colocados. Foi negociado com as confederações, principais confederações de agricultores, e por isso eu creio que irão melhorar significativamente a situação pelo qual os nossos agricultores passam. Se pergunta, toda a gente estará contente e resolverá todos os problemas? Não resolverá todos os problemas, mas isso não é da natureza ter essa capacidade de resolver todos os problemas de toda a gente ao mesmo tempo. Num cenário de termos, como já se fala, termos agricultores às portas de Lisboa, como alguns já admitem, o Governo pode ir mais longe? Não, eu vi ao longo do dia de hoje vários pronunciamentos de agricultores nas demonstrações que fazem, onde aliás reivindicam precisamente as medidas que foram ontem aprovadas.
que foram ontem definidas e por isso não há aqui também uma questão de tempo, de comunicação, de se perceberem. Há aqui também uma questão de confiança, isto é, no sentido de terem mesmo a certeza que elas são reais e de que chegam aos agricultores. Posso dar aqui um elemento, por exemplo, relativamente à diminuição da tributação sobre o gasóleo e o mercado, por isso é uma diminuição de impostos, ela entrará em vigor mais tardar já na próxima segunda-feira. Nós estamos na quinta e por isso já na próxima segunda-feira os preços estarão ajustados pelas gasolineiras relativamente a essa área e eu acho que isso será um sinal também de confiança para todos de que o Governo está a fazer a sua parte. O que lhe perguntava é se não teme que passa a ideia de que é preciso vir para as ruas protestar para conseguir algumas das exigências que estavam a ser feitas, não é? Porque não nasceram ontem, naturalmente. E que isso, eventualmente, seja que se propaga outro tipo de exigências feitas por outros setores. Para sermos rigorosos, estas questões que foram resolvidas ontem vinham, aliás, a ser alvo de debate entre as principais confederações de agricultores e o Governo há algum tempo. E trabalhava-se na forma de as resolver. E por isso não foram resolvidas num dia porque se tornava resolver um tema de momento. Não, vinham a ser alvo de uma reflexão, aliás, exigente sobre a forma como algumas delas se podem resolver. Por exemplo, resolver o tema de assegurar que não há reduções de 35% nos apoios à produção pedidos solicitados pelos agricultores, vai implicar um envio para Bruxelas, pedido de podermos fazer este pagamento adicional de apoio ao rendimento, do qual foi preciso trabalhar na fórmula, encontrar a fórmula e assegurar que vai rapidamente para Bruxelas e que faremos a força toda em Bruxelas para que ele seja aprovado com rapidez. Por isso é algo que já vinha sendo trabalhado, não são medidas muito simples, nada disto é simples, não é? Estamos no mercado interno, as regras são muito, na política agrícola comum, são muito transversais, são muito conhecidas. Para fazer determinado tipo de apoios, muitas vezes é preciso ter o acordo de Bruxelas para os poder fazer. Estamos numa área por excelência do que é a política comunitária, do que é a política comum. Isso já vinha sendo trabalhado há um tempo e registro como positivas, registro as declarações positivas, nomeadamente, recordo-me do Presidente da CAP ontem, que não só subscreveu o acordo de concertação social, mas que ontem foi muito claro em dizer que as medidas aprovadas resolviam o problema fundamental que tinha sido colocado sobre os níveis de apoios e não aderiu ao protesto. O FMI alertou esta semana para a situação da maioria dos parceiros comerciais de Portugal, que estão em abrandamento ou com crescimentos muito fracos. Continuamos a enfrentar uma ameaça de recessão ou isso está ultrapassado em relação a Portugal? Bom, eu posso falar sobre este tempo, não é, que vivemos, e Portugal deu uma resposta, a economia portuguesa deu uma grande resposta no quarto trimestre deste ano, de 2023, isto é, Portugal tinha tido um crescimento em cadeia negativo, por isso tínhamos produzido menos no terceiro trimestre do que no segundo, mas chegamos ao quarto trimestre e tivemos um crescimento bastante mais elevado. E somos a segunda economia a segunda que mais cresce na zona euro. E por queríamos pedir-lhe também um exercício para o presente e futuro. Para o presente e futuro. Muito bem, para o ano todo de 2024. Nós, quando elaboramos o orçamento, cujas premissas estão bastante em linha, mantém-se bastante em linha do que nós apontamos em 2024, para 2024, nós já antevíamos um crescimento mais baixo em 2024 do que em 2023, ainda assim um crescimento positivo, na casa de 1,5% do produto, com um nível muito importante de manutenção de emprego, com um nível de remunerações também de crescimento com significado, num clima de inflação muito mais baixa, e ainda de manutenção de taxas de juros altas durante a generalidade do ano
embora se admita que aí possa haver melhores notícias na segunda metade do ano. Semestre. Relativamente aos nossos parceiros, o que eu registro é que nós voltamos em 2023 a crescer muito mais do que a zona euro. Nós estamos a crescer, a zona euro cresceu 0,5% em 2023, Portugal cresceu 2,3%, quase 5 vezes mais. Creio que voltaremos a crescer, e são essas as nossas projeções, acima do crescimento da zona euro. Significa o quê? Significa o quê? Significa que nós vamos ser capazes, é a perspectiva que temos, de certa forma, contrabalançar alguma da redução da procura que os nossos principais clientes nos coloquem através da conquista de cotas de mercado e através do que tem sido a demonstração. A nossa projeção baseia-se fundamentalmente numa coisa, é aquilo que nós vemos as empresas fazerem. É aquilo que nós estamos a ver as empresas realizarem e em vários setores a conseguirem conquistar posições importantes em todo o tipo de mercados. Deixe-me só perguntar-lhe para ver se faz sentido. Olhando assim de fora, pensando no Fundo de Medina, pensando no esforço que foi feito para a redução da dívida, pensando no esforço que foi feito para combater o déficit, aliás, há superávit, se não estamos a preparar-nos para uma recessão, quase parece. Mas eu tenho muito a visão, e o Primeiro-Ministro, obviamente que partilhamos exatamente a mesma visão. Aliás, ele tem incutido a sua visão aos vários ministros, aos 3 ministros das Finanças que já teve. Nós levamos muito a sério o que é a principal responsabilidade de um governante. É ser capaz de defender o país, de proteger o país, de acautelar o país. Quer dizer, governar é, acima de tudo, um exercício de precaver, é um exercício de proteger, é um exercício de nos reduzir os riscos, é um exercício de nos colocar... governar não é ter um barco à vela a grande velocidade, é termos a capacidade de sabermos que se houver uma tempestade, nós nos aguentamos. Isso é algo muito presente, quer na visão do Primeiro-Ministro e muito na minha visão, que é, principalmente um país que nós há muito poucos anos sofremos uma sucessão de crises muito violentas sobre a nossa economia, sobre a nossa sociedade, que traduziu-se em taxas de desemprego elevadíssimas. O desemprego atingia todas as famílias, com propostas políticas de redução de pensões, reduções de salários. Foram de facto anos muito duros e muito difíceis. Quer dizer, a nossa obrigação é proteger o país, que nada disso volte a acontecer, para que isso não seja necessário. E eu acho essa intervenção, é importante resolvermos os problemas que conseguimos resolver do curto prazo e do presente, e fazemos muitas áreas, no SNS, no investimento público, no reforço da segurança social, nos trabalhadores da administração pública com o acordo de rendimentos, também negociado com os sindicatos, em múltiplas áreas, mas convém não perdermos a perspectiva de que a governação não é olhar para o curto prazo e para o imediato. A governação tem que ser feita com uma visão de médio e de longo prazo e de dar mais forças ao país para responder a adversidades. Vamos olhar para a frente. Disse numa entrevista ao Expresso que a economia portuguesa com e sem TAP é muito diferente e sem a TAP é pior. Palavras suas. Nacionalizaram a empresa, agora vão privatizar, quando até está a dar lucro. Afinal, qual é que é a estratégia do governo, ou qual é que era para a TAP? Havia uma estratégia? Essa pergunta, para ser útil, não é, para quem nos ouve, deve ser feita ao próximo governo, naturalmente. A nossa estratégia, por isso neste momento o processo de privatização da TAP não está parado, não foi o Presidente da República, aliás, não promulgou o decreto da privatização que tinha, e por isso o próximo governo está de mãos livres para tomar as decisões que entenda relativamente ao futuro da TAP. Era isso que lhe ia perguntar, eu quero dizer que o processo pode voltar à estaca zero. O processo neste momento, relativamente à privatização da TAP, sim, neste momento o processo está na estaca zero. Está na estaca zero, e portanto o Isto próximo o governo pode decidir... O governo neste momento, a TAP é uma empresa de capitais exclusivamente públicos, não está aprovado o decreto-lei da privatização, e por isso o próximo governo é livre de aprovar o decreto de privatização que entenda, se entender privatizar. Não o aprovar é uma decisão que o próximo governo tomará, e naturalmente espero que seja debatida na campanha eleitoral que se avizinha, onde os partidos políticos irão expressar os seus pontos de vista. E
Parece-lhe fundamental avançar com a privatização? Bom, eu não queria neste momento, não parece agora útil eu especular muito sobre o que vai ser o debate que os partidos tomarão e sobre as inscrições nos seus programas eleitorais. Eu tenho manifestado a minha posição, já manifestei, encontra nessa entrevista do Expresso e encontrará noutras. Eu propus ao Conselho de Ministros a aprovação de um decreto de privatização do mínimo. O atual cenário que ainda estamos a discutir, estamos em plena discussão do aeroporto de Lisboa, nas atuais circunstâncias, parece-lhe fundamental avançar, entretanto, com o processo de privatização? Eu acho que as questões objetivas relativamente à TAP não mudaram. Isto é, a TAP no setor aéreo, é preciso a dimensão da escala da atividade é muito importante, porque é essa escala que vai permitir retirar muitos ganhos de eficiência, isto é, tornar a empresa mais sustentável do ponto de vista da sua atividade. E por isso a ligação e uma integração forte da TAP no que é um grande grupo de aviação, não estou a falar aqui de outro tipo de investidores que terão menos interesse para a atividade da TAP, podem ter interesse nas receitas do Estado, mas para a atividade que nos interessa salvaguardar mais, que é o papel da TAP na economia, eu creio que a maior integração com um grande grupo de aviação internacional é da maior importância. A questão que depois se pergunta é qual é a forma de o fazer. Eu tenho uma opinião, que já transmiti, apresentei ao Conselho de Ministros um decreto com 51% do capital da empresa. Com um mínimo de 51% do capital da empresa. Caberá agora ao próximo governo avaliar se decide por esse caminho. Deixe-me então só fazer uma pergunta paralela. Antes dessa decisão sobre a privatização, ou se, dizendo de outra maneira, se o caminho for de facto a privatização, era importante haver uma decisão sobre o novo aeroporto antes de avançar para a privatização? Isso beneficiaria ou prejudicaria o negócio? Eu acho que vai ser sempre fazer depender a decisão sobre a TAP da decisão do aeroporto e da garantia da concretização da decisão do aeroporto pode não ser a atitude mais avisada relativamente à TAP. Eu acho que a existência de um compromisso sólido relativamente à construção do aeroporto, que é absolutamente essencial, assegurará as condições para os investidores na TAP de perspectiva sobre o que será a própria capacidade de crescimento do hub de Lisboa. Ficar na dependência de dizer, bom, já temos um aeroporto construído ou algo próximo desse género, parece-me que é um risco que o país corre, que a empresa pode correr se ficar afastada dessa integração maior com grupos de maior dimensão. Mudando de tema, sobre os apoios a quem está à habitação e quem está a pagar a casa ao banco, que balanço é que faz dos apoios, da adesão a estes apoios? Tem alguns dados? Sim, nós temos essa informação, nós tomamos ao longo destes 2 anos várias medidas. Uma medida da maior importância foi permitirmos retirarmos as penalizações às transferências dos créditos entre os bancos. Foi talvez a medida, se me permite, mais importante que fizemos, porque isso veio permitir que se instalasse no mercado bancário uma enorme concorrência na oferta de melhores soluções para os clientes. E ainda hoje um órgão de comunicação social fazia menção a isso, que o número de alterações de contrato tinha multiplicado por 10 face ao início deste ciclo. Isso significa o sucesso desta medida que foi tomada, porque foi, no fundo, impedir aquilo que os bancos faziam como prática, que era pedir um valor significativo se alguém mudasse, e por isso havia ali um conjunto de condicionantes. Nós impedimos depois, tivemos depois outras medidas, nós tivemos outra medida, que foi a medida de acabar com a taxação das amortizações antecipadas, o que foi da maior importância, porque quando as taxas de juros eram baixas, o que nós tínhamos, muitas famílias, é que tinham os seus créditos à habitação e tinham depósitos bancários. E como a inflação era muito baixa, quer a taxa de juros sobre os depósitos era baixa, mas também a própria taxa sobre o crédito à habitação não era muito alta.
com a subida das taxas de juros, nomeadamente numa primeira fase, agora está diferente, mas o que aconteceu é que as taxas de juros sobre os créditos subiram muito e as taxas sobre os depósitos não subiram. E o que é que nós fizemos? Ao eliminar a taxa do reembolso antecipado, permitimos que muitas famílias, as comissões do reembolso antecipado, muitas famílias utilizaram os depósitos que tinham para fazer amortizações antecipadas, baixando os custos das mensalidades que pagavam ao banco. Criamos depois também um outro produto. Estas terão sido as mais populares, diria eu. Foram aquelas que tiveram a maior adesão, foram também as que foram lançadas primeiro, que tiveram a maior adesão. E permitiram, de facto, a melhoria das condições de muitas dezenas de milhares de famílias. Tomamos depois também outras medidas, que foi assegurar uma oferta de taxa fixa, ou no fundo de prestação fixa durante um período de 2 anos, que corre o seu caminho do ponto de vista da adesão das pessoas. E depois temos um outro segundo grupo de medidas que tem a ver com o mercado de arrendamento, isto é, e a apoiar as famílias. Peço desculpa? A bonificação dos juros. Sim, é a dupla medida, que era a medida da conversão para um regime de prestação fixa e permitir essa bonificação de juros para pessoas que estivessem em determinado tipo de escalão de rendimentos. Isto é, nós permitimos a passagem para o regime da prestação fixa para todos os escalões de rendimentos, mas para aqueles que tinham taxas de esforço mais elevadas, nós atribuímos uma bonificação de juros por parte do Estado. E tem dados sobre a adesão das pessoas a estas últimas medidas? Sim, nós temos tido uma adesão boa, que se vai desenvolvendo naturalmente, a medida ainda está aberta para poder ser prosseguida pelas famílias. É evidente que com a perspectiva, com a concorrência que se originou nos bancos e com a diminuição das taxas Euribor, que já se começaram a ver em alguns períodos, a medida vai perdendo um pouco da sua eficácia, não é? Na medida em que a eficácia da medida era tanto maior quanto as taxas fossem mais altas. Quando as taxas começam a vir descendo, há menos apetência por essa medida. Mas isso, aliás, vinha sendo público. Começou a haver uma inflexão maior das pessoas para os contratos a taxa fixa. Agora a situação está a voltar a reequilibrar e a medida desempenha o seu papel. Temos que ir avançando mesmo, o tempo corre mesmo e, portanto, queria-lhe perguntar se haverá margem para, alívios fiscais já na próxima legislatura e onde? Eu soube a próxima legislatura, Arsénio terá que convidar o futuro governo a pronunciar sobre isso. Eu quero sublinhar... Pedir aqui a sua opinião como alguém que tem os dados, digamos, sim, muito presentes em relação a... Eu quero sublinhar o que é que já vai acontecer em 2024. É que em 2024, creio que os portugueses, uma parte já dos portugueses, já viu, no que foram as suas folhas de rendimentos, a redução de impostos que foi operada sobre a redução do IRS, porque houve um ajuste automático das tabelas de retenção da fonte. Isso significou mais rendimento líquido. E ao contrário do que eu vi escrito, essa diminuição da retenção na fonte não significa a diminuição do valor que depois é reembolsado quando as pessoas apresentam despesas de saúde ou de outra natureza. Há uma parte que é diminuição efetiva do imposto. O imposto diminui e, por isso, se diminui, nós retemos menos na fonte às pessoas porque o imposto é menor. Brevemente, todos os pensionistas irão ver exatamente o mesmo, o que significará que, além dos aumentos normais das pensões, que andam na casa dos 6,5%, nós estamos a falar de uma redução de retenções na fonte, que pode chegar a cerca de 2 pontos por mês, o que significa uma melhoria do rendimento global na casa dos 8,5%, isto é, para uma parte importante dos nossos pensionistas. E esta redução na tributação direta, que é muito significativa, são mais de 1.700 milhões em 2024, vai, no fundo, tendo o seu efeito e vai melhorando as condições objetivas de vida das famílias ao longo deste ano. Nós vamos avançar para uma parte mais política e necessariamente pedir-lhe o seu poder de síntese, embora
gostasse realmente que me respondesse a essa parte mais política. Nesta campanha o PS já defendeu a recuperação da carreira dos professores, vou dizer assim, acudir às exigências das forças de segurança, acabar com as portagens nas antigas SCUT ou reduzir o IVA na eletricidade. Deixe-me socorrer da frase de Luís Montenegro: há petróleo no Largo do Rato? Bom, eu, em primeiro lugar, para esclarecermos, eu não sou porta-voz da campanha do Partido Socialista. Nem estou que não, aqui... embora lhe tenha sido pedido algum tipo de colaboração, tanto sim, quanto percebi, mas estou para a colaborar relativamente programa. ao programa económico do Partido Socialista e programa, aliás, que tem por base aquilo que são as premissas fundamentais do Orçamento de Estado e do Programa de Estabilidade que apresentamos. As medidas do Partido Socialista estão quantificadas, serão apresentadas, serão escrutinadas. Agora, eu posso dizer sobre o programa económico do PSD o seguinte: se há exercício que não tem nenhuma credibilidade do ponto de vista económico, é aquilo que Luís Montenegro apresentou. A credibilidade do programa económico do PSD é nula. O PSD, o que é que faz? Promete uma enorme redução de impostos sobre o trabalho, promete uma enorme redução de impostos sobre as empresas, promete um grande aumento da despesa pública, diz que o emprego ainda vai crescer mais do que aquilo que está a crescer e do que o país já tem, e diz que por magia, não explica como, acha que depois de meter tudo isto numa poção mágica, que só eles têm, a economia portuguesa vai crescer a taxas muito mais elevadas. Não acredito em crescimentos de 3,4% dentro de 4 anos. Não, Arsénio, é mesmo a forma errada de se fazer política e de se fazer uma gestão prudente e de se fazer uma gestão cautelosa. Se eu desejo que cresça a 3,5, bom, desejo que cresça a 3,5, a 4, a 4,5, a 5, quer dizer, eu acho que isso não há nenhum português que não queira crescer o mais possível. A questão que se coloca é: devo eu fazer promessas numa campanha eleitoral na base de taxas de crescimento que o PSD diz que não são frequentes acontecerem na economia portuguesa? Então eu devo escolher como padrão para fazer as contas, porque quando se faz um cenário macroeconómico, como é que se começa? Começa-se por tentar ver como é que a economia vai crescer. Em princípio, pela receita disponível, não? Não. Começa mesmo pelo crescimento da economia. Começa mesmo pelo andamento da economia. Quanto é que se estima que vai crescer o consumo, o investimento? Certo. Quer dizer, temos variáveis, não é? Externas, temos taxas de juros, temos que fazer estimativas sobre o preço do petróleo, temos estimativas de crescimento dos nossos principais mercados de exportação, há um conjunto de pressupostos. E depois o que se estima fundamentalmente é o crescimento da economia. Começa-se por estimar como é que as várias componentes, num exercício que é sempre incerto, é instável, necessita sempre a ser atualizado, como é que ele se vai processar o crescimento. A partir daí, começamos a estimar as variáveis mais finas, as receitas, as despesas, no fundo, e depois a fazer as escolhas dentro disso. O que é que o PSD faz? O PSD faz uma escolha que é determinar níveis de crescimento que o PSD diz que não acontecem, que nunca aconteceram, que são raros na economia portuguesa, estão sempre a falar em 20 anos, que dizem que isso não é possível, mas que eles dizem que ao fim do segundo ou do terceiro ano de uma governação PSD vão acontecer como? Deve ser pelos lindos olhos ou por magia, e a partir daí desenvolvem um conjunto de despesas e de receitas que obviamente levariam o país a uma situação... levariam ou ao incumprimento das promessas, que é o que tem sido muito hábito nos governos PSD, ou levariam mesmo a uma situação financeira muito grave. Porque o plano apresentado pelo PSD não tem, do ponto de vista económico, nenhuma credibilidade. Nenhuma credibilidade. É mesmo, aliás, um exercício que de certa forma causa algum incómodo a quem, como economista, olha para a forma de fazer projeções. Posso, aliás, já dizer que, se repararem nas projeções do Orçamento de Estado e do Programa de Estabilidade, são projeções bastante mais prudentes sobre o andamento da economia. Então nós vemos uma guerra na Ucrânia que não tem fim à vista. Nós vemos uma guerra no Médio Oriente. Nós vemos os problemas que se passam relativamente ao Mar Vermelho, que afetam diretamente uma das principais, se não mesmo a principal rota comercial do mundo, que é o que liga a China à Europa. E nós depois vamos estimar taxas de crescimento como se o mundo não existisse, nada nos afetasse
e que por magia elas vão acontecer. Por falar Eu acho um muito mau exercício que o PSD Por fez. falar em projeções, uma pergunta rápida para resposta rápida. Quanto é que custará acabar com as portagens na SCUT? O valor que está estimado é um valor que anda em volta dos cerca de 100 milhões de euros. 100 milhões de euros. Cerca de 100 milhões de euros, consoante exatamente o âmbito depois do fim das portagens. E não havia condições para ter sido feito antes? Se me pergunta por decisões isoladas, não é? Neste caso concreto, sim. Se me pergunta por decisões isoladas, muitas decisões podiam ser tomadas. Agora, o governo, a função principal do governo é saber gerir o conjunto das solicitações, das necessidades, dos objetivos da sociedade. Isso implica ter um mapa bastante mais abrangente. Se me pergunta, é possível resolver em simultâneo todas as solicitações? Que, aliás, como naturalmente acontece, quando se aproximam as eleições, crescem sempre de tom, não é? Para tentar obter compromissos pré-eleitorais dos candidatos, porque os candidatos gostam de se apresentar sensíveis às reivindicações, mas quer dizer, se me pergunta, é possível responder sim às reivindicações de tudo quanto hoje está sobre a mesa aos olhos dos portugueses em todas as áreas? Bom, a minha resposta é muito clara, não é possível. Mas deixa-me então fatiar. Pronto, mas isso depois é o cerne da política, é escolher. É escolher o que fazer, quando, em que dose. Fatiar aproximando até um bocadinho PS e PSD. Afinal, já é possível resolver o caso da recuperação do tempo dos professores e há uma promessa implícita, ainda mal definida, de perceber o que acontecerá a várias outras carreiras da função pública. Lembro-me de ouvir dizer, se não estou em erro, e se estiver, corrija-me, de ouvir o Primeiro-Ministro dizer que o problema de resolver a carreira dos professores seria aquilo que podia implicar em todas as outras carreiras da função pública e que para isso a situação era difícil. Mudou de posição? De forma alguma. Eu mantenho exatamente a mesma posição. O meu trabalho, no âmbito da preparação do programa económico do PS, é apresentar as contas com rigor ao secretário-geral e o secretário-geral do PS depois fará as opções políticas que determinadas opções comportam. Ainda que depois possa ser acusado pelo PSD de não ter credibilidade naquilo que decidir, porque de facto ele já fez declarações no sentido de repor a carreira dos professores, ainda não definindo como, e de rever ou pelo menos acudir a algumas das outras... Mas vamos ser rigorosos para não se criar aqui uma ideia. O que eu sempre defendi é que a reposição, que o grande tema relativamente ao tema da carreira dos professores prendia-se com as questões de igualdade com a generalidade das carreiras na administração pública. Verdade. Pronto. Se houver alguém que entenda que esta reposição deve ser feita numa determinada área profissional e não noutra, bom, é outra opção política, não é a minha, mas altera naturalmente as contas, terá naturalmente outro tipo de custos. Depois os escalonamentos têm muita importância do ponto de vista dos custos, mas a minha função nesta matéria é tornar os mais verdadeiros e objetivos possíveis os números, para que depois o secretário-geral do PS possa definir as suas escolhas quanto ao ritmo, quanto à forma, quanto às medidas, quanto ao ritmo e quanto à forma daquilo que quer vir a fazer, quer incluir no programa. Olhando para o futuro, já disse que não regressava à Câmara de Lisboa, não se compromete com o eventual regresso ao governo, mas aceitou ser deputado. Não está disponível para integrar um executivo liderado por Pedro Nuno Santos? Eu, nesta fase, acho que nos devemos concentrar em falar sobre o país, sobre o futuro do país. É isto que está em causa. É isto que está em causa quando hoje apresentamos a redução da dívida pública, que implica as condições financeiras a melhoria das condições financeiras nos próximos anos, a minha participação, a minha colaboração como muitas pessoas no programa económico do Partido Socialista, tentando aportar aquilo que eu possa contribuir com o meu conhecimento e com a minha experiência para a solidez desse programa económico e por isso vai-se desenvolver uma campanha eleitoral, muitos debates, isso é o que interessa discutir neste momento, é o futuro do país. O meu futuro não tem nenhuma importância de discutir neste momento. Mas deixe-me só perguntar-lhe se... E pode ficar para um momento posterior. Se é que podemos querer ler assim...
Pode ser, por exemplo, o chamado caso Tutti Frutti, que o leva a não se comprometer com o novo cargo, seguindo o exemplo do Eduardo Cordeiro, que também é ministro e seu companheiro de governo. Eu, neste momento, Sérgio, permitam-me que eu acho que fique exatamente na mesma fórmula. Quer dizer, eu acho que este é o momento de discutir o futuro do país e não é o momento de discutir o futuro de personalidades. Neste caso, o meu, acho que teremos tempo que sobra para discutir isso, se acharem que é de algum interesse. Já percebi que não vou ter resposta a esta pergunta, mas não então deixe-me só olhar um bocadinho para o passado. Foi sempre apontado como um dos possíveis sucessores de António Costa, a par de Pedro Nuno Santos, não apoiou Pedro Nuno Santos nas eleições internas. Porquê que não avançou? Porque não quis. Não tem essa vontade, não tem essa ambição. E a ambição não tem que ser uma coisa negativa. Eu tenho uma noção eu tenho a minha vida toda muito marcada pela minha origem familiar, e bem relatada na introdução, de pessoas, desde os meus avós, paternos, maternos, aos meus pais, que sempre tiveram uma enorme intervenção cívica e política. Por isso a minha vida desde muito novo é feita no seio de família altamente muito politizada, aliás com um interessante debate entre o que era ainda um movimento comunista bastante forte depois do 25 de Abril e o que eram os meus avós já bastante decepcionados com aquilo que tinha sido a evolução do Partido Comunista, nomeadamente desde a invasão da Checoslováquia, por isso aqueles processos de afastamento que houve do Partido Comunista durante o tempo da ditadura. Obviamente foram sempre todos grandes combatentes contra a ditadura, contra o fascismo, mas depois na vida democrática já havia ali uma separação entre, nomeadamente o meu avô mais do lado claramente do Partido Socialista, os meus pais ainda do lado do Partido Comunista, e na altura a convivência entre ambos não era uma geringonça, não é? Era algo bastante diferente. Depois sempre organizei a minha vida no sentido da participação na vida pública e na participação cívica. Eu trabalhei sempre no setor público, a minha vida profissional desenvolveu-se sempre no setor público, procurando compreender a realidade da sociedade portuguesa, depois na formulação de políticas públicas, na área do emprego, na área do ensino superior, enquanto área de trabalho, depois na área económica, e por isso andei sempre muito dentro destas áreas, que foram no fundo a minha especialidade, uma grande vontade de conhecer a realidade do país e ir participando no desenho dessas políticas públicas, e por isso eu faço em cada momento aquilo que considero ser útil para o meu país, que me sinta motivado a fazer esse empenho. E neste momento entendi tomar a decisão que tomei e sinto muito bem com ela. E a ideia de ser líder do PS já lhe saiu da cabeça ou é uma discussão para o futuro? A vida, sabe que a vida não se organiza, eu não tenho essa concepção da vida, de que eu não tenho, há pessoas que podem ter essa personalidade, não tenho aquela personalidade de dizer, eu tenho uma ideia desde pequenino, que depois vou atrás dela, não é, do ponto de vista ainda por cima de um cargo em concreto, não tenho. Aliás, desempenhei várias funções na vida, das quais a vida obviamente sempre me conduziu dentro da esfera da ação política e da ação pública, porque essa foi a minha vontade e porque é aqui que eu estou. Não quer dizer que faça sempre isto na minha vida, obviamente, nem tenho nenhuma rejeição com o setor privado, antes pelo contrário, é essencial na criação de riqueza e de emprego no nosso país, mas depois o outro passo, não é? Que é dizer, mas era aquele sítio em concreto, era aquela ambição concreta? Não. Eu não tenho, sabe que eu não tenho nenhum deslumbramento com o poder. Isso resulta do facto de ter convivido com o poder muito, muito novo. Quer por via da minha família, quer depois quando comecei nas minhas primeiras... O meu primeiro posição do ponto de vista político foi ser assessor do engenheiro António Guterres. E eu muito cedo compreendi as limitações que aquele cargo implicava. Quer dizer, nós estamos a falar de um dos homens mais inteligentes deste país, com mais capacidade e mais conhecimento sobre o nosso país e as dificuldades objetivas, e naquele caso até intransponíveis, que ele próprio enfrentou e que lhe impediram de continuar a governação.
E por isso, por ter estado sempre muito próximo do topo do poder, depois de ter ocupado posições de poder, eu tenho um grande desprendimento, tenho zero deslumbramento com o exercício dessas funções, porque não me impressionam particularmente. Valorizo mais, aliás, as dificuldades e muitas vezes as frustrações que quem ocupa essas funções tem em não corresponder àquilo que são as expectativas dos cidadãos. Duas curiosidades para lhe pedir respostas muito curtas. Se nada se provar contra António Costa, acha que ele pode voltar a liderar o partido e voltar a ser Primeiro-Ministro? Isso tem que perguntar a António Costa, só o próprio é que pode responder, mas aquilo que conheço dele e do seu sentimento é de que há pontos que a água não volta para trás, quer dizer, no sentido... isso foi algo que ele gostou muito de ser, secretário-geral do Partido Socialista, de ser Primeiro-Ministro, gosta de ser, gosta de resolver problemas concretos, tem uma enormíssima capacidade em conjugar, primeiro uma grande criatividade, mas depois uma grande capacidade de conjugar uma leitura macro com uma leitura do problema concreto, e ele gosta muito do exercício da função, mas aquilo que sinto é que é algo que passou e que vai passar, não é? Quando ele deixar de ter as funções de Primeiro-Ministro, e não parece que seja esse o caminho do futuro para ele. A última curiosidade prende-se com o seguinte: acha que a Presidência da República neste momento é um fator de instabilidade? Bom, eu já tive a ocasião de transmitir a minha divergência com o Presidente relativamente à decisão que foi tomada. Acho que foi uma decisão que teria sido mais avisado, ter mais informação e aguardar algum tempo antes da decisão que foi tomada. Recordo que passaram muito poucos dias entre a apresentação do pedido de admissão do Primeiro-Ministro e a realização de um Conselho de Estado que não validou, que não aprovou a proposta de convocação de eleições antecipadas e a marcação dessas próprias eleições. Na minha opinião, teria sido bastante mais avisado, mais tempo de respiração e mais tempo de percepção exatamente do que estava em causa. Bom, a decisão do Presidente não foi essa, foi outra. Veremos o que é que os resultados das eleições antecipadas vão dar. Agora, naturalmente, que se os resultados destas eleições derem um cenário de grande instabilidade, como é um dos cenários que está em cima da mesa. Naturalmente que isso obrigará o Presidente da República a refletir. E a assumir responsabilidades políticas? Eu acho que lhe cabe uma reflexão sobre uma decisão que foi dele. A decisão, isto é, a decisão da admissão do Primeiro-Ministro, é do Primeiro-Ministro, nas circunstâncias que conhecemos. A decisão da dissolução da Assembleia de convocação de novas eleições é exclusivamente do Presidente da República. Ninguém a pode exercer por ele, ninguém a exerceu por ele. Foi sua opção, dentro do quadro que entendia. Imagino que não mudou de doutrina e que vá fazer o mesmo na região autónoma da Madeira, embora já esteja a ser um pouco adaptada com um novo governo durante um determinado período. Ele, neste momento, não tem os seus poderes constitucionais, embora talvez fosse bom que clarificasse rapidamente que pretende fazer uso desse poder de dissolução também na Madeira. Pronto, e depois do dia 10 de março veremos os resultados e o Presidente da República fará análise da situação política e fará análise, como todos, aliás, faremos, e do quadro que foi criado e como é que se sairá dele. Se não for um quadro de estabilidade muito que não é esse que se adivinha nesta altura. Bom, eu não quero especular, veremos. Dia 10 de março. Ficar como Ministro das Finanças em gestão até ao último trimestre do ano, para não dizer mais? Bem, não queria estar a especular sobre isso, porque a situação é hoje uma situação difícil para o país, é uma situação... eu acho que os portugueses verdadeiramente não queriam esta perturbação na sua vida. Acho que os portugueses não queriam, por mais críticas que fizessem ao governo, por mais zangados que estivessem com isto ou com aquilo, por mais desagrados resultantes de questões reais, de dificuldades de funcionamento do governo, de resposta do governo, eu acho que no conjunto isso
os portugueses não queriam esta crise política. Quer dizer, nós não estávamos em tempos desta crise política. Nós não estávamos em tempo de provocar o que é uma chamada às urnas antecipada, saltando por cima do calendário das europeias para termos agora novas eleições, com o que isso implicou. E por isso, creio que as sondagens vão também refletindo um pouco isso, não é? Quer dizer, esta necessidade dos portugueses se habituarem a um novo quadro, ainda por cima quando há uma mudança muito importante protagonista, quer dizer, que é a mudança do que foi o primeiro-ministro durante 8 anos para um novo líder do Partido Socialista. Vamos ver qual é o resultado, vamos ver qual é a reação, vamos esperar que corra tudo pelo melhor e que o país consiga, o mais rapidamente possível, encontrar uma solução política estável à esquerda que permita resolver os problemas que o país tem pela frente. Estamos a terminar este Dúvidas Públicas. Falta apenas pedir-lhe, como fazemos com todos os convidados, que nos revele a sua escolha musical. Um tema, no fundo, que o tenha marcado, de alguma forma, nos anos que já viveu. Se bem fiz as contas, 51, em março, próximo mês das eleições. Por 50 ainda, não é? 50 ainda, em março, 51. Sim. Isto é ao contrário da dívida, isto cresce, não é? Exatamente. Quer revelar-nos a sua escolha, explicar-nos um bocadinho porquê? Sim, a minha escolha é Dunas, de GNR. Não é uma escolha original, mas é uma escolha de uma música que obviamente marcou a minha geração de forma muito, muito evidente. Foi uma fase muito fascinante da música portuguesa, de grande ascensão do GNR, com um grupo com grande projeção. Ainda hoje é um clássico, quer dizer, os meus filhos que têm 12 anos ou 10 ouvem, né, como... Passa na rádio, aliás, passa na rádio, continua a passar na rádio. É bom também para este tempo, porque é uma música também que se ouve bem, leve, não é uma música muito pesada, sobre dramas pesados da vida. É uma música de amor e de encontro, e por isso foi a escolha para hoje. Agradeço a sua presença, o convidado deste Dúvidas Públicas, Fernando Medina, o ainda Ministro das Finanças. O cuidado técnico desta emissão ficou a cargo de Carlos Schmidt, a imagem de Marta Michão. Estaremos de volta na próxima semana. Até para a semana.